Agora vamos analisar a mensagem do segundo anjo. E se você estiver com sua Bíblia, convido você a talvez deixar marcado o capítulo 14 de Apocalipse. Esse é um trecho que vamos examinar, especialmente o versículo 8, que é a mensagem do segundo anjo. E se eu puder resumir as 3 mensagens angélicas desta forma, eu diria o seguinte: na mensagem do primeiro anjo, Deus é revelado. Ele é nosso Criador e nosso Redentor. Na mensagem do segundo anjo, Satanás é exposto como mentiroso, enganador, assassino e trapaceiro. E na mensagem do terceiro anjo, somos chamados a tomar uma decisão, seja por Deus ou por Satanás. Portanto, a mensagem do primeiro anjo é Deus revelado. A mensagem do segundo anjo é Satanás exposto. E a mensagem do terceiro anjo é: faça uma escolha e a escolha é sua. Mas todos nós temos que fazer uma escolha por Deus. E a falta de uma escolha por Deus é, de fato, uma escolha por Satanás. Então, ao abrirmos a palavra de Deus nesta manhã, convido você a inclinar a cabeça comigo e convidar a presença do Espírito Santo mais uma vez. Vamos orar. Pai Celestial, agradecemos pelas bênçãos, pela liberdade que temos aqui nos Estados Unidos da América de nos reunir e adorar ao Senhor de acordo com nossa consciência. Senhor, sabemos que esses dias não durarão muito. Sabemos, Senhor, que todo princípio da nossa Constituição será repudiado. E assim, Pai, estamos aqui sentados como cidadãos, talvez dos Estados Unidos, talvez como cidadãos de outras nações. Mas, Senhor, acima de tudo isso, nossa cidadania está no céu, de onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E assim, hoje, Senhor, nos reunimos como cidadãos do Reino Celestial. Hoje é um reino de graça e amanhã um reino de glória. E eu oro, Senhor, para que, ao nos reunirmos hoje, Tu fales aos nossos corações e mentes, que Tu nos traga convicção, que Tu nos faças crescer em nossa caminhada contigo, que Tu ilumines ao nosso redor para os tempos em que vivemos, que Tu repreendas as mentiras, as tentações e os enganos de Satanás em nossas vidas e que Tu nos aproximes mais de Jesus como nosso Senhor e Salvador, o único que pode lutar as batalhas que não podemos ver. Então, Senhor, entregamos estes momentos em Tuas mãos. Fala através de mim e por mim. Perdoa-nos pelos nossos pecados. Repreende qualquer espírito que não seja do Teu reino presente aqui e agora e que o Teu Espírito Santo seja o único Espírito dentro destas 4 paredes. Em nome de Jesus, humildemente pedimos. Amém. Então vamos direto ao texto, então. Nós analisamos a mensagem do primeiro anjo esta manhã e essa será a nossa jornada. Vamos ver o que a mensagem do segundo anjo realmente diz. Nós vamos. Vamos olhar para a Babilônia no Antigo Testamento, depois vamos olhar para a Babilônia no Novo Testamento. E então vamos analisar o apelo de Deus à Babilônia do tempo do fim. Então essa é a jornada que vamos fazer juntos neste sermão em particular. E assim, a mensagem do segundo anjo é, na verdade, a mais curta das 3 mensagens angélicas. É muito fácil de lembrar. Está aí na tela. Diz assim: então outro anjo, o segundo, o seguiu. Caiu a grande Babilônia. Ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua prostituição. E assim, esse verso teve seu cumprimento inicial após o verão de 1844, quando as denominações estabelecidas rejeitaram o anúncio da vinda de Cristo feito pelos mileritas. E muitas dessas pessoas que aceitaram a vinda de Cristo foram expulsas de suas igrejas tradicionais estabelecidas e se uniram em torno do que hoje chamamos de mensagem adventista. A irmã White escreve sobre aqueles tempos. Ela diz o seguinte: as igrejas não quiseram receber a luz da mensagem do primeiro anjo, e ao rejeitarem a luz do céu, caíram do favor de Deus. Mas os amados de Deus que eram oprimidos responderam à mensagem. Babilônia caiu e deixaram as igrejas caídas. E assim houve um cumprimento inicial desta mensagem do segundo anjo no início do movimento adventista. E como vimos esta manhã, Apocalipse 12 é uma visão geral do fato de que há uma luta entre Cristo e Satanás. Há uma guerra no céu entre Cristo e Satanás, e há uma guerra na terra entre Cristo e Satanás. E essa guerra chega até a minha casa e a sua casa. Há uma guerra acontecendo entre Cristo e Satanás. E Satanás está irado com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E então, em Apocalipse 13, vimos esta manhã que Satanás ataca o mundo, especialmente no tempo do fim, com sua trindade falsificada, com Satanás falsificando Deus Pai, o papado, a besta do mar de Apocalipse 13, falsificando Jesus Cristo, e a besta da terra, os Estados Unidos, na profecia de Apocalipse 13, sendo o falso Espírito Santo.
E assim Satanás ataca o povo de Deus ao longo das eras através dessa trindade falsificada. E em resposta, Deus envia 3 mensagens através de 3 anjos. E essas mensagens não são apenas para os fiéis de Deus ao longo das eras. Elas são direcionadas a todos os habitantes do mundo, a toda nação, tribo, língua e povo. Como vimos hoje, à besta do mar foi dada autoridade sobre toda nação, tribo, língua e povo. Então, Satanás tem sua influência ao redor do mundo. Mas a mensagem do primeiro anjo também vai para toda a nação, tribo, língua e povo. Ou seja, nenhuma nação é deixada para trás no que diz respeito a Deus. Onde quer que Satanás tenha alcançado, onde quer que o mal tenha chegado, ali também a mensagem da graça e do evangelho vai chegar. E assim, agora chegamos à mensagem do segundo anjo. E só para entendermos o que estamos lendo aqui, vamos voltar ao Antigo Testamento, porque Babilônia aparece primeiro no Antigo Testamento e vamos retomar a história logo após o dilúvio, em Gênesis capítulo 10, versículos 8 a 10. E esta é a primeira menção de Babilônia ou Babel na Bíblia. Então, em Gênesis 10, versículos 8 a 10, o texto diz: Cuxi tornou-se pai de Nimrod. Ele foi o primeiro na terra a se tornar um poderoso guerreiro. Ele era um caçador poderoso diante do Senhor. Agora, essa preposição diante também pode ser interpretada como contra o Senhor. Portanto, o texto pode dizer que ele era um caçador contra Deus ou que era um caçador diante do Senhor. O texto continua dizendo: por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O início do seu reino foi Babel ou Babilônia, Ereque e Acade, todos eles na terra de Sinar. E assim, no atual Iraque, no coração dos desertos mesopotâmicos, no coração do crescente fértil, temos o primeiro rei mencionado na Bíblia, e seu nome era Nimrod. E podemos nos perguntar qual é o significado do fato de que, logo após o dilúvio, temos o primeiro reino humano sendo mencionado. E este é o significado. Quando Deus criou Adão e Eva, sua intenção era que eles fossem seus representantes no planeta Terra. Deus é soberano, Ele está no controle, mas Adão deveria ser seu representante, seu mordomo, e ele era responsável diante de Deus por sua administração dos recursos da terra. Mas quando você tem a primeira monarquia na terra, a própria palavra monarquia já indica qual é o problema. Porque a palavra monarquia é composta por 2 palavras. Mono significa único ou só, e arche significa cabeça ou governante. Então, monoarche, de onde vem a palavra monarca, significa que se você é o rei de um país, isso quer dizer que você é o único governante desse país. Também significa que você não responde mais a Deus, que passamos a tomar nossas próprias decisões. Que quando você é um monarca ou tem uma república hoje em dia, ou um rei como na Inglaterra, no Reino Unido, o próprio conceito de monarca é que não somos mais responsáveis perante Deus, que você é o único governante da nação. Você está no comando, a responsabilidade final é sua. E como rei, você não responde a mais ninguém. E ao longo dos séculos, essa teoria se desenvolveu e acabou se transformando no que ficou conhecido como o direito divino dos reis, de que Deus havia colocado aquele rei no poder. E, portanto, você, como cidadão daquele país, nunca poderia questionar aquele rei, pois questionar o rei seria ir contra o próprio Deus. E assim, existe um problema com o conceito de monarquia dentro da Bíblia. Você tem um exemplo em Jones, um dos nossos maiores líderes da liberdade religiosa. Ele se opôs veementemente à ideia de ter um presidente da Conferência Geral. Ele era fortemente contra isso, porque dizia que uma vez que você tem um presidente, você vai acabar tendo um estilo de liderança autoritário, régio, monárquico na igreja. Ele dizia que é melhor eleger alguém para ser o presidente do comitê executivo do que alguém para ser presidente da Igreja Mundial, porque ser presidente de um comitê não lhe dá tanta autoridade e poder absolutos quanto ser presidente de algo. Portanto, A.T. Jones era muito contrário, sendo um dos nossos maiores líderes da liberdade religiosa, a todo o conceito de monarquia. E se você pegar os livros dele, a série Impérios da Bíblia, ele escreveu uma série de livros sobre os impérios da Bíblia. Um deles era sobre o Império Assírio, um deles se chamava assim. Um deles era sobre os 4 reinos de Daniel 7. Outro era sobre o papado chamado Império Eclesiástico. A Associação Geral se irritou com ele por algo. Isso acontece muito com líderes de liberdade religiosa e acabaram por enviá-lo. Eles disseram:
Bem, precisamos que você faça uma viagem ao redor do mundo, embarque em um navio e viaje pelo mundo para esfriar a cabeça durante sua viagem. E ele fez essa viagem ao redor do mundo de barco por cerca de 18 meses. Na viagem ele escreveu estas obras. Isso claramente não o acalmou, mas recomendo que você as leia. E nesses livros ele desenvolve sua filosofia da história, que é a de que somos mordomos, somos responsáveis diante de Deus por nossas decisões. Nós, seja como pessoas comuns ou como reis, todos somos responsáveis diante de Deus e na igreja. Não devemos ter autoridade monárquica de rei. E assim, Nimrod, o primeiro reino na Babilônia, ali o próprio conceito de reino significa que você está rejeitando a soberania de Deus nos assuntos dos homens em favor da soberania dos homens nos assuntos dos homens. Assim nasceu o humanismo logo após o dilúvio de que respondemos a nós mesmos e a mais ninguém. E a própria palavra Babel ou Babilu significa o portão de Deus. Basicamente, isso significa que os deuses estão distantes, se é que existem, mas nós somos supremos e soberanos em nossos próprios assuntos aqui na Terra. E em vez de dispersar a população após o dilúvio por todo o mundo, para reabastecer e repovoar a Terra, Nimrod reuniu a humanidade em algumas cidades no Oriente Médio. Ele construiu a Babilônia e construiu a Torre de Babel. O objetivo era fazer de seu reino e da Babilônia uma expressão de admiração e maravilha para todo o mundo. Um monumento ao humanismo, uma celebração da vida sem Deus, uma afirmação de que nos reinos dos homens Deus não é mais soberano e nós podemos resolver nossos próprios problemas sozinhos. Foi uma expressão de desconfiança em Deus e em suas promessas a Noé de que o mundo nunca mais seria destruído por um dilúvio. Junto com Nimrod vem o paganismo. Veja, se você é imortal, então o salário do pecado não é a morte. E se o pecado não leva à morte, você não precisa de um Messias. Outro dia mesmo, ontem, na verdade, eu estava lendo tarde da noite, o Pacific Union Recorder tinha um artigo promovendo o evolucionismo teísta, a ideia de que Deus iniciou a evolução e a guiou ao longo de muitos séculos. E claro que o problema com isso é que, além de não ser verdade e de parte disso, simplesmente ignorar o que as Escrituras dizem. O problema é que, se você acredita que por milhões de anos houve ciclos de vida e morte, vida e morte, vida e morte, antes de chegar a Adão e Eva, isso significa que a morte existia antes do pecado. E se a morte existia antes do pecado, então o salário do pecado não é a morte. E, portanto, você não precisa de um salvador para te salvar do salário do pecado. Assim, isso anula a necessidade do Evangelho. E esse humanismo secular que se espalhou pelo mundo desde a época de Nimrod continua nos afetando hoje, até mesmo dentro da nossa própria comunidade de fé. Mas com o paganismo vem a ideia de que você não precisa, de que você não vai morrer. E com isso vem o espiritualismo. A primeira mentira já dita foi por um teólogo. Foi Satanás que disse à mulher, a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. A primeira pessoa na Bíblia a discutir o significado das palavras de Deus foi o próprio Satanás. Então isso faz dele o primeiro teólogo. Como diz um famoso historiador da igreja, que o céu nos livre da ira dos teólogos. Mas o primeiro teólogo da história foi o próprio Satanás. E ele, a serpente, disse a Eva, a mulher no jardim do Éden, você não morrerá. E assim, essencialmente, quase todas as grandes religiões do nosso mundo hoje acreditaram nessa mesma mentira, a mentira original da imortalidade da alma. Você encontra a doutrina da imortalidade da alma no Islã, onde você ou vai para o paraíso para sempre, ou vai para o fogo do inferno para sempre. Eles só deixam de fora o purgatório no meio. O catolicismo promove a mesma mentira, de que você é imortal, que quando morre vai para o céu, vai para o inferno ou vai para o purgatório. E então, se você acredita no paganismo, você também acredita na imortalidade da alma. O hinduísmo e o budismo também abraçam essa mentira original, a imortalidade da alma. Com a doutrina da reencarnação, você na verdade não morre, você volta em uma nova forma de vida. Você já pensou em compartilhar o evangelho com um hindu ou um budista? Se você acredita que vai passar por milhões de ciclos de vida e morte, vida e morte, vida e morte, vida e morte, isso é uma boa notícia ou uma má notícia?
é uma notícia terrível. Quero dizer, quem sabe, em milhões de ciclos você pode ter milhões de sogras. Alguém me pediu para falar sobre sogras, então aí está uma para você. Mas o problema com os ciclos de vida e morte, vida e morte, vida e morte, vida e morte, é a vida média. Fisicamente você está subindo a ladeira por cerca dos primeiros 16 a 18 anos e a partir dos 18 anos você começa a descer. Não é verdade? O corpo humano não é uma coisa bonita. Ainda bem que não sou da área de medicina ou enfermagem, porque o corpo humano é basicamente uma bagunça. E ainda bem que estamos todos com nossas roupas bonitas hoje, porque o corpo humano é uma bagunça. E se você passa por vida e morte, isso significa que você tem milhões de ciclos de câncer, depressão, Alzheimer, esquizofrenia, psicose, diabetes e pressão alta. A ideia de que você terá que suportar isso milhões e milhões e milhões de vezes não é uma boa notícia. Mas a boa notícia do Evangelho para aqueles que acreditam na reencarnação da alma é que você vive e depois morre. E a próxima coisa que você sabe quando Cristo voltar é a vida eterna, sem mais ciclos de morte, de forma alguma. E assim, a mentira original contada por Satanás de que você certamente não morrerá se infiltrou em quase todas as grandes religiões do nosso mundo hoje. E muitos cristãos hoje, de todas as denominações, acreditam na mentira original de que você certamente não morrerá. E sendo assim, todas essas crenças são crenças satânicas. Vamos chamar as coisas pelo nome. Se você acredita nas mentiras de Satanás, na mentira original de que você certamente não morrerá, esta é uma fé que emana dos abismos do inferno, porque se você não vai morrer, não precisa de um Salvador. Então você tem essas ideias sendo promovidas por Satanás desde o Jardim do Éden e depois através de Nimrod e a ascensão do paganismo. A astrologia moderna de hoje é essencialmente uma forma de paganismo que abraça todas as formas do ocultismo. O autor da astrologia é Satanás, que antes foi Lúcifer, o brilhante ou o iluminado. Os guias espirituais dos astrólogos são anjos caídos, também conhecidos como demônios. Os principais deuses estelares dos pagãos são os deuses da astrologia, que na verdade são as emanações de um só Deus. Então eles acreditam no Deus Sol, que é o governante do zodíaco, e acredita-se que ele controla todos os aspectos da sua vida. E hoje o ocultismo está totalmente presente na sociedade americana. Está em todos os lugares que olhamos. Isso não é apenas algo que aconteceu na Babilônia há 6.000 anos. Você quase não consegue passar um dia nos Estados Unidos sem que o ocultismo te toque de alguma forma. As pessoas perguntam, qual é o seu signo? As pessoas dizem, você já leu o seu horóscopo? Está escrito nas estrelas, você não sabe? E Hollywood produz esses filmes cheios de super-heróis que são personagens moralmente ambíguos. Mas uma coisa que todos eles têm em comum é que nunca morrem. Eles continuam voltando em novas encarnações. E assim, nossos filhos estão sendo doutrinados com a ideia de que ser mau não leva à morte. Satanás não está mais se escondendo. Em nossa sociedade ocidental, com o enorme crescimento do ocultismo, das práticas de Wicca, práticas pagãs, transgenerismo, Satanás não está mais se escondendo. E lá nos tempos do Antigo Testamento, Isaías 14:4, Isaías equipara o rei da Babilônia ao próprio Lúcifer. Isaías 14:4, Isaías diz o seguinte, você fará esta zombaria contra o rei da Babilônia, como se sou o opressor, como se sou a sua insolência. E assim, nesta passagem aqui, Isaías equipara o rei da Babilônia ao próprio Lúcifer. Portanto, a rebelião da Babilônia contra Deus é a mesma que a rebelião de Satanás contra Deus no céu e o ódio de Lúcifer. A perseguição da Babilônia aos santos de Deus na época de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A perseguição da Babilônia aos santos de Deus reflete Lúcifer e seu ódio por Deus e também pelos santos de Deus. E a primeira vez que aparece na Bíblia a expressão Babilônia, a Grande, não é em Apocalipse 14, mas sim em Daniel capítulo 4, versículo 13. E essa é uma história em que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Você se lembra do sonho de uma grande árvore? E ela cresceu alta e as aves do céu fizeram ninho nela. E os animais do campo se reuniram sob sua sombra e então uma voz do céu veio e o juízo foi pronunciado e aquela árvore foi cortada. Agora, se você ler sua Bíblia com atenção, esse não foi a primeira vez que esse sonho apareceu para um rei pagão.
Esse sonho também apareceu em Ezequiel para o faraó e está relacionado à Síria. Então esse era um sonho bem conhecido. Nabucodonosor não foi o primeiro a receber esse sonho. Nós só pensamos nele como sendo de Nabucodonosor. Mas ele não foi o primeiro exemplo desse sonho específico na Bíblia. E Deus avisou Nabucodonosor através de Daniel, no capítulo de Daniel. E Daniel disse: expie sua maldade, mostrando misericórdia aos oprimidos. E Nabucodonosor pensou sobre isso por 1 ano. E ele refletiu sobre isso. E um dia ele está andando no topo de seu palácio e olha para a incrível cidade da Babilônia, que era a Nova York da sua época. E ele observa tudo aquilo e seu coração se enche de orgulho. E ele olha para tudo o que construiu. Você sabe, nos tijolos da Babilônia tem o nome de Nabucodonosor estampado neles. Você ainda pode ver o nome dele hoje nos tijolos da Babilônia. Ele queria que o mundo soubesse que foi ele quem construiu a cidade da Babilônia. E ele fica ali em seu palácio e o orgulho enche seu coração. E na tela você vê o texto. Diz assim: o rei falou dizendo: não é esta a grande Babilônia, ou em hebraico, Babilônia a grande? Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a morada real, com o meu grande poder e para a glória da minha majestade? E assim a frase Babilônia a grande aparece pela primeira vez nos lábios de Nabucodonosor como uma expressão de seu orgulho. É uma expressão de sua recusa em reconhecer a soberania de Deus nos assuntos dos reinos dos homens. O orgulho de Nabucodonosor reflete o de Lúcifer, cujo orgulho levou à rebelião no céu. E porque o rei era orgulhoso, tivemos um aviso profético em Isaías 21:9, que diz: ali está o rei como uma imagem olhando para a Babilônia. Lá estão os jardins suspensos da Babilônia. A esposa de Nabucodonosor era do norte do Irã e ela era uma princesa de lá. E o norte do Irã é repleto de montanhas e neve no inverno. E ela odiava os desertos ao redor da Babilônia, porque era apenas uma planície arenosa e vazia. E por isso Nabucodonosor construiu para ela os jardins suspensos da Babilônia. Tinha mais de 7 andares de altura. E ele colocou nesse edifício palácios e templos, e colocou árvores e florestas. E era como se fosse uma montanha verde surgindo nas planícies do deserto da Arábia Saudita, ali perto do rio Eufrates. E assim ele construiu os jardins suspensos da Babilônia. Talvez você possa dizer que foi um presente de amor para sua noiva saudosa de casa, mas Isaías 21:9, ele teve seus 7 anos de loucura. Isaías 21:9 é a primeira vez que aparece a frase caiu Babilônia, e não está na mensagem do segundo anjo. Isso remonta todo o caminho até Isaías. E Isaías diz isso em Isaías 21:9, ele diz, versículo, caiu Babilônia, e todas as imagens dos seus deuses jazem despedaçadas no chão. Então, muito antes de chegarmos à mensagem do segundo anjo, temos essa mensagem no Antigo Testamento de que caiu essa grande cidade chamada Babilônia. E então também lemos isso em Jeremias 51:6. O comando de Deus ao seu povo, seu conselho ao seu povo que está vivendo na Babilônia. Ele diz, fujam. Você vê isso na tela, está escrito. Jeremias 51:6, 8, diz, fujam do meio da Babilônia, salvem suas vidas, cada um de vocês. Não pereçam por causa da culpa dela, pois este é o tempo da vingança do Senhor. Ele está retribuindo a ela o que lhe é devido. Babilônia era um cálice de ouro na mão do Senhor, embriagando toda a terra. As nações beberam do seu vinho e por isso as nações enlouqueceram. De repente, Babilônia caiu e foi despedaçada. Agora, isso não soa como o livro do Apocalipse para você? E isso foi dado em 700 antes de Cristo, 650 antes de Cristo. Portanto, isso foi dado muito antes dessas visões serem reveladas ao apóstolo João na ilha de Patmos. O que aprendemos sobre a Babilônia no Antigo Testamento? Babilônia era um poder religioso e político, uma união entre igreja e Estado. Ela se opôs pessoalmente a Deus. Babilônia promovia doutrinas satânicas, adoração pagã de demônios e perseguia o povo de Deus. Mas Deus chamou seu povo para sair da Babilônia antes de trazer um julgamento repentino sobre ela. Ainda nem chegamos ao Novo Testamento. Só isso já nos diz tudo o que precisamos saber sobre a Babilônia, na verdade, que Babilônia é uma união entre igreja e Estado. Babilônia é um poder perseguidor dos santos de Deus. Babilônia incentiva as nações da terra a matarem aqueles que são fiéis a Deus.
Babilônia promove o paganismo, que é a adoração de demônios. Vamos direto ao ponto aqui. Não se trata de adorar ídolos. A adoração a Baal, a adoração a Dagon, a adoração a Moloque, a adoração às Astarotes e às Istars, essas eram formas de adoração. Isso era a adoração de demônios vivos. As estátuas eram apenas manifestações desses demônios. Babilônia é um poder perseguidor que promove doutrinas satânicas, ataca o povo de Deus e está embriagada com o sangue do povo de Deus. Mas Deus promete trazer juízo sobre Babilônia. Deus diz, antes de eu trazer juízo sobre esse poder ímpio, Ele diz, sai dela, povo meu. Ainda não chegamos ao Novo Testamento, vamos passar para lá agora. Mas é isso que o Antigo Testamento revela sobre a Babilônia antiga. Então vamos falar sobre a Babilônia do Novo Testamento, certo? E para preparar o cenário para isso, encontramos 3 bestas em particular. Quero falar sobre elas aqui por um momento. Em Apocalipse 12, Apocalipse 17 e Apocalipse 13, a primeira besta que encontramos está em Apocalipse 12, 3. Nós mencionamos essa besta em particular esta manhã, que diz o seguinte: então outro sinal apareceu no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 10 diademas sobre suas cabeças. Então essa besta tem 7 cabeças, 10 chifres e 10 coroas. E Apocalipse 12, 9 nos revela a identidade dessa besta. Quem é essa besta? É Satanás. É Satanás, aquele grande dragão, o acusador dos santos, o perseguidor do povo de Deus. Esse dragão que aparece em Apocalipse 12 é o próprio Satanás. E em Apocalipse capítulo 12, esse dragão perseguiu a criança, perseguiu a mulher e perseguiu a criança. E a perseguição durou um tempo, tempos e metade de um tempo. Esses são os anos da supremacia papal. Então, a primeira besta que encontramos em Apocalipse 12 é Satanás agindo através da Roma Imperial e depois através da Roma Papal. Essa é a primeira besta que temos. A segunda besta para a qual quero chamar a atenção enquanto nos aproximamos de Babilônia aqui é encontrada em Apocalipse 13, 1 a 8. E há uma imagem ali da mulher grávida e da besta de 7 cabeças vindo atrás dela. Mas a segunda besta que encontramos está em Apocalipse 13, 1 a 8. E essa besta em particular se assemelha ao arrogante poder do pequeno chifre de Daniel 7. E ela persegue os santos por 42 meses, o mesmo que a profecia paralela de 1260 anos do poder do pequeno chifre de Daniel 7. E Apocalipse 13, 2 descreve essa besta. Diz assim: a besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como os de um urso e sua boca como a de um leão. Agora, esses animais lembram algo para você de algum lugar do Antigo Testamento? Um urso, um leão e um leopardo? Sim. E na profecia de Daniel, qual foi a primeira besta que ele viu em Daniel 7 saindo do mar? Um leão. E qual foi a segunda besta? Foi um urso. Um urso e a terceira besta era um leopardo. Mas você percebe que nessa descrição a ordem está invertida. Começamos com o leopardo, depois voltamos para o urso e então voltamos para o leão. Certo, a ordem foi invertida, o que indica que estamos olhando para a mesma besta, mas de um tempo diferente na profecia, uma perspectiva de tempo diferente está acontecendo aqui. Para dar outro exemplo de como esses pequenos detalhes importam, abra sua Bíblia em Daniel 5, onde Daniel está falando com o rei Belsazar. Isso é meio que Este é apenas mais um exemplo de como isso funciona na profecia, em Daniel 5. No versículo 4, você lê sobre Belsazar celebrando em seu palácio na Babilônia e os exércitos persas do lado de fora. E Belsazar, seu pai, era Nabonido. E Nabonido estava adorando o deus da lua, conhecido literalmente como Sin. E ele estava no deserto da Arábia e não podia defender a Babilônia, então deixou seu filho Belsazar para defender a cidade. Assim, Belsazar e seu pai Nabonido eram o primeiro e o segundo governantes da Babilônia naquela noite. E Nabucodonosor, Belsazar, faz um banquete e eles pegam os vasos de ouro e prata do templo de Jerusalém que Nabucodonosor havia roubado cerca de 70 anos antes. E no versículo 4 de Daniel 5, diz que eles beberam o vinho e louvaram os deuses de ouro e prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Você está vendo isso? Alguém diga sim? Tudo bem. Então, quando Daniel entra naquela noite e interpreta a escrita na parede, Mene, mene, tekel upazim. O que Daniel diz a Nabucodonosor é o seguinte. No versículo 23, ele diz: você se exaltou contra o Deus do céu. Os utensílios do seu templo também foram trazidos diante de você.
E você, seu senhor, e suas esposas e suas concubinas têm bebido vinho deles. Você louvou os deuses de prata e ouro, de bronze, ferro, madeira e pedra. Então Nabucodonosor e Belsazar estão louvando os deuses de ouro, prata, bronze e ferro. E quando Daniel fala sobre o julgamento de Deus, ele inverte a ordem dos metais, mostrando que agora a mudança está acontecendo bem diante de vocês. Portanto, esses pequenos detalhes importam. Só a ordem em que Daniel apresenta os metais já nos mostra que a transição está acontecendo. E naquela mesma noite, de fato, Belsazar foi morto pelos exércitos persas invasores. Então, essa segunda besta do capítulo do Apocalipse, que estamos analisando em Apocalipse 13, 1 a 8, mostra uma perspectiva temporal diferente da primeira besta de Apocalipse 12. Apocalipse 13 parte do fim do tempo de perseguição, enquanto Apocalipse 12 parte do início desse tempo de perseguição. E então chegamos à besta número 3, Apocalipse 17, 1, 11. E ali você tem as 4 bestas de Daniel 7, Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. E você vê que a besta de Apocalipse 13 reivindica certa autoridade vinda de Satanás. É um poder religioso de alcance mundial. Ela reivindica igualdade com Deus, é um poder perseguidor. O número do seu nome é 666 e ela tem autoridade por 42 meses ou 1260 anos. E não apenas os adventistas, mas voltando até a Idade Média, com padres católicos. Pessoas que são estudiosas das Escrituras reconhecem isso como uma descrição do papado sendo um poder hostil a Deus. Mas a terceira besta que queremos analisar aqui é encontrada em Apocalipse 17, e o texto está na tela. Você pode me acompanhar em suas próprias Bíblias, se quiser. Apocalipse 17, 1, 11. E é isso que diz. Diz assim: Então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, e com o vinho da sua prostituição os habitantes da terra se embriagaram. Então ele me levou em espírito ao deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes blasfemos, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Normalmente nos referimos ao povo do Antigo Testamento como sendo santos, e normalmente nos referimos às pessoas do Novo Testamento que morrem por Cristo como mártires. Não é verdade? A palavra usada no Novo Testamento para uma testemunha em um tribunal é martus. É dessa palavra que vem o termo mártir. E no primeiro século, se você fosse cristão e fosse chamado diante do governador romano, haveria uma estátua de César. E você era ordenado a oferecer um pouco de incenso à estátua de César e dizer Kaiser Kyrios, que significa César é Senhor. E os cristãos se recusavam porque diziam: não, eu não acredito que Kaiser Kyrios, César é Senhor. Eu acredito em Jesus Kyrios, que significa Jesus é Senhor. E quando você dava seu testemunho assim, você era uma testemunha, o que significa que estava testemunhando em um tribunal, com a possibilidade de ser executado dependendo da sua resposta. E assim, esse poder perseguidor é um poder que não apenas mata os santos do passado, de Hebreus 11, os heróis da fé do Antigo Testamento, mas é um poder perseguidor que nos tempos do Novo Testamento mata os santos de Deus. E muitas vezes faz isso por meio de um processo judicial. Se você quer um ótimo livro para ler neste novo ano, eu recomendo o livro Minha Fuga do Alto da Fé. É uma história real. E alto da fé é espanhol. Significa algo como um ato de fé. E assim, na Inquisição espanhola, eles encobriam todo o derramamento de sangue com palavras que soavam muito bonitas. Então, quando eles te estrangulavam antes de te queimar na fogueira, o eufemismo era que relaxavam o corpo. Portanto, Minha Fuga do Alto da Fé é realmente uma história verídica. É o testemunho legal de um homem que nasceu no norte da Espanha e amava uma jovem, mas ela foi acusada de ser protestante, e de fato era.
E por um milagre, eles escaparam de serem queimados vivos e fugiram, sendo perseguidos pela Inquisição Espanhola até Paris, onde ele conseguiu um emprego como rendeiro para o rei da França e sua esposa. E a esposa do rei da França, a rainha, era Catarina de Médici, provavelmente uma das mulheres mais sanguinárias a sentar-se em um trono na história da humanidade. E ela odiava os protestantes com paixão. E foi ela quem organizou, no final da década de 1570, ou talvez nos anos 1560, o que hoje chamamos de Massacre da Noite de São Bartolomeu. E naquela manhã ela disse: eu quero fazer as pazes entre protestantes e católicos. E ela convidou todos os líderes protestantes de todo o país para virem a Paris, e eles iam celebrar um casamento entre um príncipe católico e uma princesa protestante do sudoeste da França. E esse seria um casamento político que traria paz entre protestantes e católicos. Mas tudo não passava de uma farsa. E ela convidou todo mundo para Paris. E quando todos os líderes protestantes estavam em Paris, agora chamados de huguenotes, certa manhã, por volta das 4 horas, ao sinal combinado, a multidão atacou esses protestantes em suas casas. E mais de 70.000 pessoas foram massacradas naquele dia. E a rendeira da rainha era de fato protestante. E ela sabia disso, e por algum motivo conhecido apenas por ela, não insistiu que sua própria rendeira fosse executada. Talvez ela gostasse das rendas que ele fazia para ela. Bem, esse rendeiro fugiu com sua esposa para a Inglaterra. E muitos anos depois, quando ele morreu, ele escreveu essa história, que foi lida como parte de seu testamento. E você pode comprar isso hoje. Chama-se Minha Fuga do Alto de Fé e está na Amazon por cerca de $10. Mas isso te dá uma boa compreensão. Quando o texto diz que ela está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, está exatamente certo. Esse poder perseguidor, continuamos lendo sobre essa besta em particular aqui. Então essa mulher prostituta de Apocalipse 17, o que ela representa? Um sistema falso de religião. Veja, todas essas 3 bestas que acabamos de mencionar aqui, elas cobrem uma história semelhante, mas de uma perspectiva diferente. A primeira besta, o dragão, em Apocalipse 12, mostra a perseguição satânica aos santos de Deus desde a Roma imperial, passando por toda a Roma papal, até chegar ao remanescente fiel que guarda os mandamentos de Deus. Portanto, Apocalipse 12 é uma profecia voltada para o futuro. Apocalipse 13, 1 a 8, acrescenta mais detalhes. Isso está falando sobre o papado e o que ele fez durante o período da Idade das Trevas, o tempo da supremacia papal, e Apocalipse 17. Esta passagem aqui acrescenta ainda mais descrição. Mas este é o ponto de vista do poder perseguidor, no que a Bíblia chama de tempo do fim. E agora estamos vivendo no tempo do fim. O fim dos tempos é quando Jesus voltar novamente, mas o tempo do fim é encontrado em Daniel 11:40, no final do período da supremacia papal. E nós estamos vivendo hoje no tempo do fim. Agora, pense que Deus, em sua misericórdia, permitiu que nascêssemos no tempo do fim. Quando a escuridão do pecado está em seu ponto mais intenso. Quando a sombra do pecado se acumulará em nosso mundo como nunca antes. Quando o anúncio da vinda do noivo é feito à meia-noite, na hora mais escura da noite, Deus está nos chamando para sermos sua luz nesse tempo. Não, esses estão no Atlântico. Foi em Atlanta, nas Olimpíadas de Atlanta. Havia uma cantora aqui chamada Whitney Houston. Ela cantou uma música chamada Give Me One Moment in Time. Alguém aqui se lembra dessa música? Apenas me dê um momento no tempo. Bem, neste momento, quando Deus precisa que o seu povo brilhe por Ele na hora mais escura da terra, em sua misteriosa providência, Ele não colocou aqui Abraão, Isaque e Jacó. Ele não colocou aqui Esther, Maria ou Maria Madalena. Somos nós que somos seus representantes na hora mais escura da terra. E se Deus nos colocou neste momento da história, é porque Ele vê que podemos fazer muito mais do que conseguimos imaginar para nós mesmos. Não há limites para o que Deus pode fazer através de um homem ou uma mulher totalmente consagrados a Ele.
na hora mais escura da terra. Ele não escolheu o corajoso José, nem o corajoso Daniel, nem a corajosa Esther. Ele nos escolheu aqui hoje. Nós não apenas nascemos neste tempo, não apenas nascemos para este tempo. E pela providência de Deus nascemos para este tempo, para sermos campeões de Deus na hora mais escura da terra. Então, cada uma dessas bestas cobre uma história diferente, mas de uma perspectiva muito diferente. E mais detalhes são dados sobre a mulher da besta 3. Essa mulher é um símbolo da igreja, mas ela também é uma prostituta ou meretriz. E a besta sobre a qual ela cavalga representa poderes terrenos sucessivos. Hoje não vamos analisar detalhadamente todos esses poderes terrenos sobre os quais ela está montada, mas basta dizer que o que encontramos aqui, até o fim dos tempos em particular, é um poder religioso apóstata global que está em união com as nações do mundo. Esse é um resumo geral do que este capítulo está tratando aqui. Então vamos para o próximo ponto. Lemos mais adiante neste capítulo 17, verso 15, que ela está sentada sobre muitas águas, o que significa que ela é uma igreja universal. A palavra universal, o termo antigo para universal, é católica. Hoje existem duas igrejas católicas, a Igreja Católica Romana e o Movimento Adventista do Sétimo Dia. Ambas são organizações de alcance mundial. Você não encontra batistas do Sul em muitas partes do mundo, mas existem dois movimentos religiosos de alcance mundial, os Adventistas do Sétimo Dia e a Igreja Católica Romana. Ambas são católicas no sentido de que têm presença universal em quase todos os países do planeta Terra. Mas esta é uma mulher caída. Ela é uma igreja caída, ela é uma igreja católica e está em união formal com as nações do mundo. Agora poderíamos falar sobre nosso relacionamento formal com a ONU nesta manhã. Parece notavelmente semelhante ao que estamos falando aqui, mas não vamos entrar nesse assunto. Vamos apenas manter o foco aqui. Vamos ao que a mensagem realmente diz. A mensagem diz o seguinte: está na tela. Caiu a grande Babilônia. Ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua prostituição. Na mensagem do primeiro anjo, eles trazem o que é chamado de Evangelho Eterno, o que significa que o Evangelho não termina. É sempre uma boa notícia, sempre estará em vigor e sempre será operante. Mas quando a mensagem do segundo anjo chama nossa atenção para a Babilônia, essa união perseguidora do tempo do fim entre uma igreja caída e as nações do mundo, a primeira coisa que nos é dita é que Babilônia não é permanente, porque Babilônia caiu. Que o Evangelho pode ser permanente, mas a Babilônia e sua perseguição aos santos não são. Há um limite além do qual Deus dirá, basta. Que caiu a grande Babilônia. O Evangelho é eterno, mas a Babilônia não é permanente. Isso significa que suas doutrinas falsas não serão permanentes e suas perseguições também não serão permanentes. E a repetição da palavra caiu, Babilônia, indica que essa questão está realmente determinada por Deus. Não há nada que a Babilônia do tempo do fim possa fazer para impedir o julgamento de Deus sobre ela. E assim, essa união de perseguição do tempo do fim, entre igreja e Estado, entre o papado e as nações do nosso mundo hoje, pode parecer grande, pode dominar o mundo atualmente, mas Deus disse que esse sistema está sob o julgamento divino. Ela caiu e o Evangelho é eterno, mas o que eles fazem é limitado no tempo e no espaço. Sou grato porque Deus colocou um limite além do qual o mal não pode ir. Há um limite além do qual o mal não pode ir. E assim o texto diz: ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Isso é um paralelo com o que lemos anteriormente. Em Jeremias 51:7, essa igreja caída seduz e engana o mundo inteiro em Apocalipse 13 para receber a marca da besta, que é a falsa adoração e a falsa doutrina. Por quê? Porque a promessa é que se você participar dessa falsa adoração, poderá manter a estabilidade política e a prosperidade econômica. Então, quais exatamente são essas falsas doutrinas? O vinho da ira da sua fornicação. Bem, em 2 Tessalonicenses 2, 1-12, quando o texto diz que ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. De acordo com 2 Tessalonicenses 2, 1-12, que não vamos ler hoje, haverá uma grande apostasia antes que Cristo volte.
E essa grande apostasia giraria em torno do que esse texto chama de o homem do pecado, que é a igreja caída de Roma. E o tempo é curto. E algumas pessoas dizem, alguns pregadores se levantam e dizem que isso foi a apostasia do Mediterrâneo. Não, o tempo é curto, irmãos e irmãs. Precisamos ir direto ao ponto. Estamos falando da Igreja Católica Romana, que é o anticristo da profecia. Essa é a principal fonte de doutrinas satânicas em nosso mundo hoje. E quais são alguns desses falsos ensinamentos? Bem, esses falsos ensinamentos entrariam no corpo de Cristo desde o tempo dos apóstolos em diante. E eu vou apenas listar aqui alguns desses falsos ensinamentos, mas você vai ter a falsa missa substituindo o sacrifício único e definitivo de Cristo na missa. Você tem a ideia de que Cristo é sacrificado dia após dia e não é mais um sacrifício único e totalmente suficiente pelos pecados humanos. Outras falsas doutrinas incluem isto, que você tem um sacerdócio terreno impuro e caído substituindo um sumo sacerdote celestial e santo, Cristo. No ministério do sumo sacerdote temos a ideia de que Maria morta substituiria o Salvador vivo como o único intercessor entre a humanidade e Deus. Ela é a intercessora na doutrina católica. Você tem a ideia de que pode confessar seus pecados diante dos homens em vez de diante de Deus. Você tem a ideia de que pode fazer penitência em vez de ter um coração penitente. E isso foi um problema de tradução na Vulgata, no Evangelho de Mateus. Mas Deus quer que tenhamos tristeza pelo pecado em nossos corações. Ele nos quer penitentes, não fazendo penitências como peregrinar, rezar ave-marias ou doar para obras da igreja local. Não é isso que Deus está procurando. Ele procura corações cheios de tristeza, porque rompemos nosso relacionamento com nosso Pai Celestial. É isso que significa ser penitente. Você tem a doutrina da venda de indulgências. Se você doar dinheiro para os fundos de construção da igreja, então pode pecar o quanto quiser pelo resto da vida. Há uma razão pela qual a degradação moral se espalhou pelos países católicos, porque na cosmovisão protestante devemos nos arrepender, ser batizados e crer, devemos nos afastar do pecado. Mas na visão católica, você pode pagar seu dinheiro e ser um estuprador, um assassino, um mulherengo e um trapaceiro pelo resto da vida. E isso está tudo bem para Deus porque você pagou dinheiro. E para onde foi esse dinheiro da venda das indulgências? Ele foi para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma, que existe até hoje. E toda vez que você vê o Papa em pé naquele grande edifício na TV em Roma e naquela enorme praça de São Pedro em frente, você está olhando para os lucros da venda de indulgências na Idade Média na Europa. Foi para lá que esse dinheiro foi. Você paga seu dinheiro, constrói um prédio e pode pecar alegremente pelo resto da vida. Você tem a adoção da canonização de santos mortos. Isso é um ato de genialidade satânica, porque onde quer que a Igreja Católica tenha ido, ela adotou deuses falsos locais, deu-lhes um nome católico santificado e os transformou em santos católicos. E assim você tem. Esse sincretismo entre o paganismo local e o animismo foi trazido para dentro da Igreja Católica. Você tem a adição dos livros apócrifos à Bíblia, você tem a doutrina da Imaculada Conceição de Maria. Essa doutrina aqui, o que significa? É que Maria foi concebida de maneira sem pecado por seus pais. Não é que Cristo tenha sido concebido sem pecado. A doutrina da Imaculada Conceição diz que Maria tinha que ser sem pecado e, portanto, ela teve que ser concebida de forma sem pecado por seus pais. Então, estamos retrocedendo uma geração para proteger Maria. Na Mariologia, você tem a exaltação de Maria como Mãe de Deus, como Theotokos, como a Igreja Oriental a chamaria. Você tem a assunção corporal de Maria ao céu. A ideia de que Maria está agora no céu acima, sobre a qual as Escrituras permanecem totalmente em silêncio. Você tem o ensinamento de Orígenes de que a Escritura não pode e não deve ser entendida como está escrita. Mas você sempre deve buscar um significado alegórico das Escrituras, em vez da leitura literal das próprias Escrituras. E quando você diz que não pode interpretar as Escrituras como estão escritas, a maioria das pessoas simplesmente desiste, porque quem sabe qual seria a alegoria subjacente. Você não deve acreditar nas evidências dos seus próprios olhos. Há uma afirmação dos bispos de Roma de que a Igreja está acima das Escrituras e que a Igreja não está sujeita às Escrituras.
Você tem a ideia das peregrinações como uma penitência adequada para expiar o pecado. Você tem a veneração de anjos e dos santos falecidos. Você tem o uso de imagens no culto. Você tem a prática do rosário. Você tem o batismo por aspersão com água em vez de por imersão completa. Você tem a doutrina da transubstanciação, que significa que, quando o padre segura aquela hóstia e aquele vinho, ele ordena que se transformem no corpo literal de Cristo e no sangue de Cristo, o que foi um ponto central de debate durante a Reforma Protestante. Você tem a doutrina de que não somos salvos apenas pela graça de Deus, mas que somos salvos pela graça mais as obras. Essa doutrina foi formulada no Concílio de Trento durante a Contra-Reforma. Você tem a doutrina da transferência da solenidade do sábado para o domingo. Você tem o monasticismo, você tem o falso ascetismo. Você tem a divisão antibíblica entre clero e leigos. Não há nada nas Escrituras sobre essa divisão que temos hoje em nossas igrejas entre o clero e os leigos. Cremos no sacerdócio de todos os crentes, e todos têm dons, e todos devem usar seus dons para a edificação do corpo de Cristo. Você tem a idolatria do celibato em detrimento do casamento. Você tem a adoração de relíquias, o culto a ossos em decomposição. E quando você olha para ossos em decomposição e paga o seu dinheiro, então, teoricamente e supostamente, você pode reduzir seu tempo no purgatório. Você tem a falsa alegação de sucessão apostólica a partir de Pedro, o acendimento de velas, a prática de orações pelos mortos, a adoração de imagens de ouro, procissões pelas ruas, a doutrina da infalibilidade do Papa. Bem, a doutrina da infalibilidade do Papa parece ótima, mas não é tão boa quanto parece, porque, e essa foi uma doutrina muito tardia, só no final dos anos 18 centenas é que ela foi promulgada. Mas se o Papa é infalível, isso significa que tudo o que foi dito nos anos 1200, 1300 e 1400 também estava perfeitamente correto. E se o Papa é infalível, isso significa que tudo o que o Papa disser hoje deve ser consistente com tudo o que foi dito ao longo de mais de 1500 anos. Isso coloca o Papa atual em uma situação terrível se ele quiser mudar alguma doutrina. Porque se os papas dos anos 1600 emitiram encíclicas, bulas e afins, dizendo que aquilo era dogma, então o Papa moderno não pode mudar isso. E assim, a doutrina da infalibilidade significa que cada palavra que você disse no passado é usada contra você. Então, há outros ensinamentos falsos que essa mulher espalha pelo mundo hoje. Você tem a doutrina do purgatório, a ideia de que você paga dinheiro para reduzir o tempo para si mesmo no purgatório, ou que pode tirar seus pais do fogo do inferno pagando certas quantias de dinheiro. A doutrina das duas espadas, que é isto: a palavra do Senhor, a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Então, se o padre não conseguir te trazer para o corpo de Cristo através da pregação da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, o magistrado irá te obrigar com a espada de aço dos soldados. Isso é conhecido como a doutrina das duas espadas, e isso vem desde a Idade Média. Aí então você tem a legitimidade da coerção e da tortura para forçar as pessoas a entrarem na igreja. Essa doutrina veio de Agostinho a partir dos anos 400, porque há um verbo no Novo Testamento, na parábola do banquete de casamento no Evangelho de Mateus, quando o Senhor diz aos seus servos: vão e convidem-nos para virem ao banquete. E esse verbo, anaquizo, também pode significar compelir. E assim, a ideia é que você pode obrigar as pessoas a entrarem na igreja. E mesmo que você as mate no processo, ainda assim está-lhes fazendo um favor. Porque eles também acreditam que extra ecclesia non salus est, que é um dogma da igreja, que significa, literalmente, fora da igreja não há salvação. Então, se eu posso obrigar você a entrar na igreja e matá-lo fisicamente no processo, mas, na verdade, estou lhe fazendo um favor, porque estou garantindo seu acesso à vida eterna, então você pode obrigar qualquer um a entrar. E mesmo que você os mate no processo, ainda assim está lhes fazendo um favor. Sim, diz a Bíblia, essas falsas doutrinas se espalharam pelo mundo e milhões pagaram com suas vidas como resultado dessas falsas doutrinas. O Grande Conflito responde, página 595, lemos ali. Mas Deus terá um povo sobre a terra para manter a Bíblia, e somente a Bíblia como o padrão de todas as doutrinas e a base de todas as reformas,
as opiniões de homens eruditos, as deduções da ciência, os credos ou decisões de concílios eclesiásticos tão numerosos e discordantes quanto as igrejas que eles representam, a voz da maioria. Nenhum destes, nem todos juntos, devem ser considerados como evidência a favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos exigir um claro "assim diz o Senhor" em seu apoio. Amém e amém. E em outro lugar ela continua dizendo, não tenho a citação comigo, mas a citei há apenas algumas semanas. Mesmo na igreja não devemos aceitar um "assim diz a igreja", devemos aceitar apenas um "assim diz o Senhor". Porque a única coisa que é absolutamente verdadeira na minha vida e na sua vida é a própria palavra de Deus. Mas se você vai exigir um "assim diz o Senhor", isso significa que você precisa conhecer as Escrituras por si mesmo, para saber se o que está sendo dito a você é verdade ou não. Devemos interpretar corretamente o que está escrito na palavra de Deus. Devemos conhecê-la por nós mesmos. Assim, se alguém nos apresenta algo, imediatamente sabemos se é falso ou não. Quando minha esposa prepara uma certa sopa para mim, eu sei que veio das mãos dela. Eu conheço aquele sabor. Se eu vou a outro lugar e alguém me oferece uma sopa, pode até ser gostosa, mas eu sei que não é a sopa da minha esposa. Se não conhecermos o original por nós mesmos, seremos seduzidos pelas doutrinas mentirosas dos demónios. E é por isso que viemos à igreja em uma manhã de sábado como esta. Mas eu encorajo você a conhecer os nossos ensinamentos das Escrituras por si mesmo. Nós os chamamos de as 28 crenças fundamentais. Você, como adventista do sétimo dia, deve ser capaz de saber quais são cada uma dessas 28 crenças fundamentais. E você deve ser capaz de saber pelo menos um texto bíblico que apoie essa crença. E se você não consegue fazer isso, você não está preparado para o que está por vir. Devemos ser capazes de dar uma resposta inteligente para a fé que prezamos. E se você não está, é fácil sentar na igreja, ouvir alguém pregando e dizer amém, mas precisamos saber disso por nós mesmos. E você diz, pastor, eu não consigo fazer isso. Eu encontro pessoas em aviões que sabem todas as médias de rebatidas dos jogadores de beisebol de anos atrás. As pessoas enchem suas mentes com lixo, com escória, com futilidades, com bobagens. E com o que estamos enchendo nossas mentes? Nossas mentes devem estar saturadas com a palavra de Deus. Então eu quero encorajar você hoje, se ainda não faz isso, a revisar as 28 crenças fundamentais e para cada uma delas, doutrina da criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, etc. e assim por diante. Passe por todas elas. Tenha em mente, para cada uma dessas doutrinas, pelo menos um versículo que sustente esse ensinamento. Não é difícil de fazer. Segunda vinda, 1 Coríntios 15. Todo mundo sabe disso. Espero que todo mundo saiba disso. Não é difícil de fazer, mas se você não for intencional quanto a isso, não vai acontecer. E nós devemos estar preparados para o que está por vir sobre o nosso mundo. Jesus diz, fiquem atentos então e vigiem. Portanto, devemos estar preparados para o que está por vir sobre o nosso mundo. E este texto aqui, Apocalipse 17, verso 6, nos diz que essa mulher é uma mulher perseguidora. À esquerda você tem Apocalipse 17, 6 e à direita Apocalipse 18, 24. Esses dois versículos estão falando sobre a Babilônia do tempo do fim. Apocalipse 17, 6 diz, eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Portanto, a Babilônia do tempo do fim será um poder perseguidor, literalmente matando os santos de Deus. Vamos entender que ser cristão não é garantia de que você será protegido da perseguição. Nabucodonosor se tornou um seguidor de Jeová. Você sabe que em Daniel capítulo 1, Nabucodonosor era politeísta. Ele adorava muitos deuses e capturou Jerusalém, levando aqueles jovens cativos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e muito provavelmente os transformou em eunucos nesse processo. Em Daniel capítulo 2 ele ainda é politeísta. No capítulo 2 de Daniel ele tem o sonho. Ao final desse sonho ele diz, agora eu sei que o Deus de Israel está acima de todos os outros deuses. Lembre-se disso. Isso significa que agora ele é um enoteísta. Um enoteísta acredita que existem muitos deuses, mas que há um Deus acima de todos os outros.
E então, em Daniel capítulo 3, ele coloca os 3 hebreus na fornalha ardente e exalta o Deus de Israel acima dos outros deuses das nações do mundo. Mas em Daniel 4, após seus 7 anos de loucura, esse é o testemunho pessoal de conversão de Nabucodonosor. Agora ele é um adorador do Deus Jeová. E em cada etapa de sua jornada, as pessoas que o incentivaram nesse caminho eram seus prisioneiros, seus escravos, seus meninos eunucos. Homens que ele havia roubado de suas casas agora eram seus escravos em uma terra estrangeira. Deus usou o sofrimento deles para trazer o governante do mundo conhecido para o reino de Deus. E assim, às vezes, é justamente a injustiça que enfrentamos hoje que realmente leva os governantes de nossa terra à fé em Deus. Porque é quando eles veem como respondemos à dor, ao sofrimento e à perseguição que percebem que há um poder superior agindo em nossas vidas, maior do que qualquer fator psicológico. Oncologistas podem descrever ou entender. E esse poder é a presença e a pessoa do Espírito Santo. E então, você vê no lado direito da tela e está escrito: e em ti, isso é Deus falando a Babilônia do fim dos tempos, foi encontrado o sangue de profetas e de santos e de todos os que foram mortos na terra. Isso incluiria os filhos de Jeffrey Epstein. Certo? Porque essa é a frase. E todos os que foram mortos na terra. Cada criança natimorta, cada criança abortada, cada criança assassinada, cada criança abusada e sacrificada por Epstein e seus cúmplices globais, Deus sabe e Ele os responsabilizará. Amém. Esta passagem aqui nos diz que Deus conhece os seus. Deus vê a perseguição de seus filhos. Ele os conhece pelo nome. Isaías 43, 2:1-4. E Deus trará a destruição repentina e julgamento eterno sobre a Babilônia do fim dos tempos, antes que Jesus volte. Alguém diga amém para isso. Amém. Esses sistemas globais de perseguição e opressão vão colapsar um dia, quando Deus trouxer as pragas finais. Então, qual é o apelo de Deus àqueles que estão na Babilônia do fim dos tempos? Estamos chegando ao final do nosso sermão aqui. Qual é o apelo de Deus àqueles que estão na Babilônia do fim dos tempos? Bem, diante dos enganos finais de Satanás para desviar o mundo inteiro e sua tentativa de enganar os santos de Deus, até mesmo aqui em Atlanta, em 2026, para que possamos perder a nossa salvação, Deus responde com estas 3 mensagens finais de misericórdia. E em Apocalipse 18, que continua a mensagem do segundo anjo, é uma mensagem sobre a Babilônia. A primeira mensagem angélica é o Evangelho eterno. A segunda mensagem angélica expõe Satanás e tem a ver com a Babilônia do fim dos tempos. E a terceira mensagem angélica é que você precisa fazer uma escolha. Vamos analisar isso nesta tarde. Mas é isso que a mensagem do terceiro anjo diz. Diz assim: depois disso, vi outro anjo descendo do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com o seu esplendor. Ele clamou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo, abrigo de toda ave impura, abrigo de todo animal impuro e odioso. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com o poder do seu luxo. Então ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não recebas as suas pragas. Pois os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. O ponto principal é este: o juízo está vindo para aqueles que perseguem os santos de Deus. Amém. Eu digo amém e amém. O juízo está vindo da parte de Deus em favor dos inocentes que sofreram e foram massacrados ao longo dos séculos. Deus é um Deus de justiça. O sangue do justo Abel clama da terra, assim como o sangue de todos aqueles ao longo dos séculos que sofreram opressão, assassinato, derramamento de sangue e perseguição, especialmente por causa de sua fé. E eu digo, e louvo ao Senhor, que Deus vai restaurar todas as coisas novamente. Amém. Um dia no futuro, Deus vai restaurar todas as coisas. E esta passagem aqui é muito clara. Caiu, caiu Babilônia, a grande. E novamente, quando falo sobre Epstein, porque está nas notícias, Apocalipse 18 poderia ter sido escrito só para Epstein. Os reis da terra, os magnatas e os mercadores da terra estão bebendo o vinho.
Eles estão bebendo alguma coisa, estão perseguindo os santos e matando pessoas, e é o refúgio de toda ave e espírito imundo. É uma descrição perfeita do que tem acontecido ao redor do mundo com Epstein e seus conspiradores globais. É uma descrição perfeita, mas não é a aplicação principal. Mas é um retrato perfeito do que estamos vendo ser revelado diante dos nossos olhos hoje. A Babilônia do fim dos tempos, como a antiga Babilônia, é a morada de demônios. Ela é controlada por Satanás. Ela propaga doutrinas falsas e está tão enfurecida com Deus que sente-se compelida a perseguir e matar os santos de Deus. Sim, aqueles que estão na Babilônia beberão o vinho da ira por causa da fornicação. Essa é uma união antibíblica, blasfema e perseguidora entre igreja e Estado. Mas na mensagem do terceiro anjo que eles abordarão nesta tarde, eles também beberão do vinho da ira do juízo de Deus. Amém. Portanto, todos foram avisados. E nesse apelo do tempo do fim, Deus aparentemente ainda tem seu povo na Babilônia do tempo do fim. E Ele os convida a sair e se unir ao seu movimento do tempo do fim, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm firme a fé em Jesus. Amém. Há um movimento de pessoas hoje cujos olhos estão fixos pela fé em Jesus. Ele é o Salvador que carrega os pecados deles. Ele é um Salvador que ama os pecadores. Ele é um Salvador que toma o lugar do pecador. Ele é um Salvador que perdoa a culpa. E Ele é um Salvador que em breve virá. Amém. Portanto, não participe dos pecados da Babilônia. Evite o ocultismo de todas as formas possíveis. Procure igrejas onde a verdadeira doutrina é pregada e não doutrinas populares ou falsas. Não participe nem apoie a perseguição aos santos de Deus. Sai dela, diz Deus ao seu povo fiel. Se vocês forem o meu povo, eu serei o seu Deus. Essa é a nova aliança. Ela remonta ao jardim do Éden. Hoje Deus tem um povo cujos olhos estão fixos em Jesus. Quero te convidar hoje a fixar os seus olhos em Jesus como seu Salvador. Diga, Senhor, eu quero que o Senhor escreva a tua lei no meu coração. Eu não quero ter parte alguma na imundície moral, na corrupção e na degradação que estamos vendo em nossa sociedade diante dos nossos olhos nestes dias. Não queremos ter nada a ver com isso. Não queremos estar aliados aos reis do mundo. Não queremos estar aliados às nações do mundo. Não queremos estar em aliança com os sistemas bancários do mundo, porque tudo foi tocado e poluído pela imundície moral que está acontecendo em nossa sociedade. Devemos ser, como diz Tito 2, um povo peculiar. Sim, um povo escolhido. Um povo puro. E começa comigo, e começa com você, e com a forma como vivemos nossas vidas daqui em diante. Amém. Deus está procurando um povo peculiar, um povo profético? Sim. Um povo puro, um povo que não participará dos pecados deste mundo, nem terá nada a ver com os sistemas caídos deste mundo também. Nossa lealdade principal e nossa única lealdade é ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Eu entreguei minha vida a Jesus quando tinha 13 anos e foi a melhor decisão que já tomei. Amém. E toda a promessa que Ele fez nas Escrituras se cumpriu. Houve lágrimas ao longo do caminho, eu admito. Mas Deus é um Deus bom e Ele é fiel. Amém. E eu posso ficar diante de vocês agora na casa dos 50 anos e dizer, Deus é fiel àqueles que confiam nele. Portanto, sai dela, povo meu, é a mensagem de misericórdia de Deus. É uma mensagem de advertência. É uma mensagem de amor, porque Ele não quer que ninguém pereça. Você pode dizer, eu tinha uma conclusão escrita em algum lugar. Eu a perdi. Este sermão tinha 4 páginas e eu perdi a 4ª página em algum lugar. Em algum momento desta manhã eu perdi a 4ª página. Então, essencialmente, eu diria o seguinte, ajoelhe-se hoje e confesse seus pecados diante de Deus. E levante-se, olhe para o céu e receba a justiça do nosso Senhor e Salvador. E dê um passo à frente, fale e brilhe por Jesus nas próximas semanas, meses e anos. Se não formos suas testemunhas nas horas finais da terra, Deus encontrará outra pessoa. Amém, amém. Brilhe por Jesus. Ganhe almas para Cristo. E quando Jesus voltar, cada um de nós receberá uma recompensa celestial por amor ao seu nome. Amém, amém.